Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu tiro dúvidas e respondo vocês sobre medicina tradicional chinesa, acupuntura na inteligência emocional e acupuntura eficiente. Hoje eu vou fazer uma sessão de perguntas e respostas, então vou responder as suas dúvidas sobre medicina tradicional chinesa. Então as dúvidas que você tem já pode mandar aí que nós vamos esclarecer da melhor forma possível. Você tem uma dúvida com relação ao conteúdo que foi exposto nas duas primeiras aulas do Café com Acupuntura? Pode mandar aí, estou aqui para tirar todas as suas dúvidas. Thalita, Lilian, sejam muito bem-vindos. Luciano tá aí, maravilha, vocês são incríveis, tá? Então manda a sua pergunta aí, senta o dedo, se quiser participar comigo ao vivo que eu te chamo, manda a solicitação aí que eu te chamo ao vivo, sem problema nenhum, pra gente bater um papo, tirar suas dúvidas, tá? Porque hoje aqui é para esclarecer todas essas dúvidas, para ficar bem clara. A Jéssica tá aí também. Jéssica, se tiver dúvida, se quiser entrar aí para bater um papo, conversar, tirar dúvida, pode mandar a solicitação aí que eu chamo vocês ao vivo, quem quiser, tá? Se não, pode mandar por texto mesmo. Café com Acupuntura é uma sessão de perguntas e respostas. Maravilha, tá? Enquanto vocês vão mandando a pergunta de vocês aí, alguns comentários que precisam ser feitos. Quem aí já assistiu às duas aulas do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional e está ansioso para a aula de hoje que eu vou mostrar alguns protocolos? Levanta a mãozinha aí, fala eu, ou comente alguma coisa sobre a... Manda aí, deixa eu ver como que está o nível de empolgação de vocês, como que está o nível de aprendizado de vocês aí com as aulas do Laboratório de Inteligência Emocional. E para quem ainda não assistiu às aulas, né? Para quem ainda não assistiu às aulas do Laboratório de Acupuntura da Inteligência Emocional, corra para assistir. Já tivemos duas aulas, hoje teremos a nossa terceira aula, onde eu quero mostrar para vocês protocolos de discernimento, clareza mental, decisão e dessensibilização do sistema límbico, para você já começar a promover essa limpeza das emoções e gerar autoconhecimento, autocontrole das emoções e promover também inteligência emocional. Beleza? Show de bola? Bom dia, ainda não pude assistir, vou olhar hoje. Tem tratamento para TDAH? Olha, eu tenho uma live só sobre TDAH, tá? Mas o melhor resultado mesmo é com os protocolos do curso de inteligência emocional, tá? Tainá, me mande um direct, eu te mando uma aula só sobre TDAH, tá? Mas tem uma aluna do curso de inteligência emocional que a filha dela, né, tem um autismo e ela começou a usar os protocolos, né, usando dessensibilização gestacional. Começou a usar dessensibilização gestacional e a filhinha dela começou a evoluir bastante, né? Então teve um bom resultado. É incrível, incrível mesmo, tá? Show de bola. Mande as perguntas aí, mande as perguntas. Qual é a sua dúvida aí sobre o Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional ou alguma coisa relacionada à medicina tradicional chinesa? A dúvida que você tiver, você pode mandar. Estou aqui para responder todas as suas dúvidas. Manda ver, manda ver. Manda ver. Aí. A dúvida que você tiver, pode mandar aí. Tá? Lembrando que ontem e antes de ontem, né, nós tivemos as duas primeiras aulas e nós falamos sobre como as emoções reverberam, né? Como as emoções reverberam na nossa vida adulta, né? Então, quando nós temos a conectividade, né, que a acupuntura promove a conectividade do sistema límbico com o neocórtex, isso vai promover um autoconhecimento, uma racionalização das emoções a ponto de trazer esse autoconhecimento, esse autocontrole das emoções para definitivamente, né, você promover a inteligência emocional. Saber lidar com as suas emoções para que elas não causem alterações energéticas, emocionais e até físicas, né? Bom dia, o curso é online? Online. Ao vivo? Não. Tá? O curso está inteiramente gravado e ele fica à sua disposição para você assistir quantas vezes quiser e quando quiser. Tá?
Somente alguns plantões de dúvida que serão ao vivo, mas todos eles ficam salvos e sobem para a plataforma depois. Então, mesmo se você não puder assistir os dias dos plantões de dúvida ao vivo, você assiste eles depois, tá? As mentorias também. Beleza? Show de bola! Então, pessoal, uma pergunta que foi muito recorrente foi: professor, mas como nós então vamos saber, né, que o paciente ele está realmente promovendo uma limpeza emocional, principalmente naqueles pacientes que são muito fechados, naqueles pacientes que são extremamente mal fala, né? Aquele paciente que chega no seu consultório, para você tirar a anamnese dele, você vai perguntando, ele vai respondendo só com sim ou não. Quando muito, ele balança somente a cabeça, né? Como você vai perceber a evolução desses pacientes dentro do curso de inteligência emocional, né? Usando os protocolos? Então não se preocupem com isso, tá? Dentro do curso vocês terão acessos a alguns testes, né? Alguns testes que vocês podem fazer com o seu paciente, que são testes de nível de estresse, na qual você vai avaliar o nível de estresse do seu paciente, tá? Vocês terão um teste, um questionário onde vocês avaliam qual nível emocional o seu paciente está, se ele está num nível de antifragilidade, de fragilidade ou de robustez, tá? Então nós precisamos diferenciar tudo isso, porque ser frágil emocionalmente te deixa à mercê de qualquer alteração. Agora, se você é muito robusto, muito fechado, como esse paciente que não se deixa permitir pelas emoções, esse paciente também, ele não está no equilíbrio. Porque se você pegar aqui uma bola maciça de ferro, né, e você soltar ela no chão, né, ela vai bater e quebrar o chão inteiro. Ou seja, ela não se deforma, mas ela machuca as outras pessoas. Tá? Então também não é um equilíbrio. A fragilidade também não. Se você pega uma taça de cristal e deixa ela em cima da mesma, você pode até proteger ela, colocar um vidro ali protegendo ela, ela não vai quebrar. Mas também ela não vai sofrer as interferências do meio, ela vai ficar protegida, ela vai ficar cada vez mais frágil. Mas se porventura um dia mesmo fechada ali, você com um menino pequeno, ele bate nesse armário que ela está fechada ali, ela balança e cai, ela espatifou, ela quebrou, então ela é frágil emocionalmente. Tá? Então a busca com os protocolos do curso de inteligência emocional é justamente para promover uma antifragilidade. Né? O autoconhecimento, o autocontrole das emoções nos permite um processo evolutório a ponto de você se tornar antifrágil, de você ter uma antifragilidade frente às emoções, para que essas emoções não te alterem mais. Tá? E esses testes, então, estão disponíveis para vocês dentro do curso, para definitivamente vocês poderem usar com seus pacientes e avaliar o nível de evolução deles. Tá? Além desses dois testes que eu falei, né, de estresse e de antifragilidade, vocês têm acesso a um teste de inteligência emocional, para saber qual o nível de inteligência emocional, qual a pontuação do nível de inteligência emocional que você está. Então, eu sempre recomendo você fazer esses testes antes e após o final do tratamento, porque você vai entregar para o seu paciente um processo de quantificação da evolução dele. Então, por mais que ele seja muito rígido, muito fechado, não se abra, né? Esses testes vão te permitir mostrar para ele um processo de evolução dele. Incrível isso, tá? E sem falar que necessariamente, né, o paciente, quando ele começa a fazer o tratamento de acupuntura na inteligência emocional, que ele começa a perceber essa evolução, esse processo evolutivo dele, né, ele começa a se soltar. Tá? Tinha um paciente de uma aluna do curso de acupuntura na inteligência emocional que definitivamente, né, ela estava tratando ele e ela virou para mim e falou: professor, tá muito difícil tratar o fulano, porque ele não fala. Eu pergunto, eu tento gerar ali uma conexão com ele, mas ele não fala. Ele mal responde com sim ou não. Ah, é muito difícil, mas eu estou fazendo e tal. Falei, calma, vai fazendo. O que você for percebendo, né?
Vai tratando. É um paciente muito fechado. Se o paciente é muito fechado, ele tem muita interação do metal, ele é muito introspectivo, ele é muito fechado. Vai fazendo a dessensibilização do metal para ele ir se abrindo. Vai fazendo a dessensibilização do fogo também para ele trazer a extroversão. Tá? E ela foi fazendo, foi tratando. E ele ia uma vez por semana. Eu acho que na quarta semana, tinha mais ou menos um mês de tratamento. Ela me manda mensagem: professor do céu, hoje eu tive uma surpresa muito grande. Sabe aquele paciente que eu falei que estava difícil de tratar, que o senhor foi falando para fazer a dessensibilização do metal e do fogo nele, para trazer a extroversão, para diminuir essa introspecção dele, que ele era muito fechado? Hoje ele chegou e trouxe um bombom para as minhas secretárias, chegou conversando, desejando bom dia, entrou no consultório me contando história do neto. Então, é outra pessoa. A esposa dele virou para mim e falou: nossa, o que você está fazendo com o fulano? É outra pessoa em casa, ele já não briga mais com os netos correndo dentro de casa. Ela falando essas palavras, né? Ele deixou de ser rabugento, ele era muito rabugento, tudo enchia o saco, tudo ele brigava, tudo ele reclamava. Agora não, ele está elogiando inclusive a comida que a empregada faz, que ele sempre reclamava. Ele está elogiando a comida dela, falou que a comida dela ficou muito deliciosa. Olha a transformação. Essa transformação que o curso de inteligência emocional promove é de dentro para fora. E muitas vezes o paciente não precisa te falar. Ele não vai te falar, porque você vai perceber. Eu sempre comento, né, que a mudança ela é tão grande que o paciente não consegue esconder isso pela fisionomia. Né? Você vai ver a face dele mudando. Aquele paciente que chega muito carrancudo, bravo, fechado, né, nervoso, você vai começar a ver um sorriso no rosto dele. Você vai começar a ver palavras mais maleáveis na boca dele. Essa é a transformação que o curso propõe. É essa mudança de você conseguir ver o seu paciente de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais integrativa. Você vai começar a ver a mudança de dentro para fora e a dor que ele chegou reclamando lá no joelho, a dor na coluna, a dor de cabeça, a cefaleia, essa ficou para trás já, porque a mudança brotou, aflorou de dentro para fora. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem perceber o quanto isso é fantástico? Isso é incrível, tá? Tem mais dúvidas? Manda aí suas dúvidas. O que você tem de dúvida sobre medicina tradicional chinesa, eu tiro agora. Aproveite. É sobre o curso de inteligência emocional, é só como isso acontece? Pode perguntar. Bom dia, Zeneide. Estamos aqui numa sessão de tira dúvidas, né? De perguntas e respostas. Então mande a sua dúvida aí. Ah, professor, o curso só pode ser feito com agulhas? Não. Definitivamente não, tá? Antigamente eu até falava que o melhor resultado era com as agulhas. Hoje nós já sabemos que tanto o stipper quanto o laser são mecanismos que estimulam muitos pontos e que nos trazem resultados incríveis, tá? Principalmente em crianças, tá? Em idosos, em pacientes que têm medos de agulha. Você usar o stipper tem tantos resultados quanto as agulhas e o laser, tá? Para vocês terem ideias, tem alunos do curso de inteligência emocional usando apenas laser e usando apenas stipper nos seus tratamentos, tá? Crianças, por exemplo, né? Tem muitos alunos que, professor, eu faço o stipper em criança, mas eles tiram, né? Principalmente o TDAH, o paciente com autismo. Eles não aguentam ficar, eles vão mexendo ali até retirar todos os estímulos. Não tem problema. Tá? O que nós temos feito e que tem dado muito resultado? Nós utilizamos o stipper. Tá? Nós utilizamos o stipper. Mesmo nos protocolos de dessensibilização gestacional, nós utilizamos esse stipper quando a criança dorme. Como a criança tem um sistema emocional não tão comprometido quanto o do adulto, né? A raiva da criança passa mais rápido,
A tristeza da criança passa mais rápido. A criança pode ver que ela está triste ali, rapidamente ela já muda e já está feliz, né? A criança fica com raiva por algum motivo, rapidinho ela já liberou o perdão, ela nem lembra mais daquilo. Por quê? Porque o sistema de memória emocional dela não é tão grande quanto o do adulto. O do adulto vai guardando mágoa, vai guardando rancor, vai guardando tristezas, vai guardando insatisfações, vai guardando medos, né? Da criança não. Ele é recém-formado, então ele consegue ter uma conectividade do sistema límbico com o neocórtex rapidamente. Então a criança consegue lidar melhor com as emoções dela mais rapidamente, né? Então, as crianças que têm medo de agulha, crianças menores que 5 anos, né, que têm muito medo de agulha, que geralmente não vai deixar você colocar agulhas, né, você pode usar o stipper. E como nós utilizamos o stipper? Nós utilizamos o stipper quando ela dorme. A criança deitou para dormir ali umas 8, 9, 10 horas da noite, ela dormiu, você já deixa tudo preparado, vai lá, só coloca nos pontinhos. E no outro dia ela vai levantar, ela já está, então ela já tem o estímulo, ela nem vai ficar vendo muito. E quando ela tirar, ela já passou ali 10, 8, 10, 12 horas com os estímulos. E isso já tem um resultado incrível, tá? Já tem um resultado fantástico. Então, não necessariamente precisa ser com as agulhas, tá? O stipper, o laser, que é rápido, tá? Inclusive o laser é muito lúdico para as crianças, né? Você coloca o óculos nela, coloca a luzinha vermelha ali, então eles gostam muito desse efeito. Eles acabam aceitando muito todo esse processo. É bem incrível, tá? Resultados são fantásticos. Perfeito? Professor, como que nós... qual a média de número de sessões para criança e adultos? Olha, Tainá, isso depende de cada organismo, tá? Isso depende de cada organismo. Por quê? Porque definitivamente o número de sessões depende do nível de comprometimento, da cronicidade e de como o organismo responde aos estímulos. Nós já tivemos pacientes que responderam a 2, 3, 4 sessões e tivemos paciente que demorou 15, 12, 15 sessões para ter os melhores resultados. Como os protocolos têm um efeito emocional muito grande, tá? Isso acaba reverberando de uma forma mais rápida. Tá? Isso acaba reverberando de uma forma mais rápida e dentro do curso nós temos algumas reverberações, né? Por exemplo, é natural você fazer a dessensibilização do período gestacional num paciente e ele ter sonhos, ter pesadelos, ou ele ficar mais irritado, ele ter algum comprometimento para depois ter uma melhora. É como se nós fôssemos limpar uma casa, né? Então nós começamos a limpar uma casa e está muito sujo, nós precisamos varrer primeiro para depois jogar água. E quando nós varremos, aquele pó levanta, parece que está tudo mais sujo. Mas depois quando esse pó assenta e você consegue eliminar, que você joga água limpa, aí fica tudo limpinho. É assim que acontece, tá? Essas reverberações são naturais, elas acontecem e fazem parte do processo de limpeza. Mas a quantidade de número de sessões, isso é difícil falar, tá? Crianças têm resultados mais rápidos que os adultos. Cristina, tem uma paciente assim, muito fechada e também dependente emocionalmente da esposa, a ponto de estar pensando em suicídio. Sabe que a acupuntura é ótima, mas ela não aceita nenhum tratamento. O que fazer? Olha, Cristina, essa paciente ela precisa estar em tratamento psiquiátrico e psicológico associado, tá? Encaminhe ela para o psiquiatra, encaminhe ela para o psicólogo e converse com ela. Vê se ela aceita fazer um laser ao invés das agulhas. Não precisa falar que vai tratar as emoções, tá? Não precisa falar. Eu geralmente não falo que vou tratar as emoções dos meus pacientes, porque eu sei como isso reverbera e sei que eles vão, inclusive, agradecer depois. Então eu não falo, porque eles não precisam saber, porque senão acaba que a gente gera um efeito já meio que placebo, né? Então eu não conto o que eu vou fazer com eles. Eu vou tratando e eles vão me relatando depois. Eles falam, nossa, eu era tão assim, você está tratando as emoções em mim? Nossa, eu era tão irritado, eu estou tão tranquilo. Aconteceu um episódio que se fosse em outros tempos eu teria estourado. Será que a acupuntura está fazendo isso comigo? É desse jeito, tá? Então vê se ela aceita o laser, se ela aceita o stipper, porque isso ajuda bastante, tá? Isso ajuda bastante.
Tainá, trabalha com sessões avulsas ou pacote de quantidade fechada de sessões? Olha, geralmente eu não ofereço para o meu paciente pacotes, tá? Dentro do curso de acupunturista 12K, que é onde eu mostro como é possível você precificar, fidelizar, converter e captar seus pacientes, né? Eu não faço pacotes. O que eu faço para os meus pacientes? Eu ofereço um plano terapêutico, tá? Na avaliação, eu faço uma avaliação e mostro para eles um plano terapêutico. Como eu já avaliei, eu sei mais ou menos a linha terapêutica que eu vou seguir e eu então ofereço para ele uma linha terapêutica de tratamento. Olha, nós temos aqui um plano terapêutico que vai seguir num curto, num médio e num longo prazo para fazer o seu tratamento. Então, a partir daí, eu mostro para ele quais são os objetivos do meu tratamento e quais são as linhas terapêuticas que eu vou utilizar com ele. Então eu fecho com ele um plano terapêutico. Tá? Aí eu evito de dar desconto em um pacote e fecho com ele um plano terapêutico capaz dele fazer tudo. Porque o paciente, é muito comum o paciente, quando ele começa a fazer, né, as sessões de acupuntura, se ele te procurou por causa de uma dor no pé, uma dor lombar, uma enxaqueca, se ele melhorou ali com 2, 3 sessões, ele quer ir embora, ele não quer continuar fazendo. Mas nós sabemos que aquilo que nós tratamos é apenas a ponta do iceberg, né? Por trás nós temos diversos desequilíbrios energéticos, emocionais, né? Temos vivências, hábitos de vida, hábitos diários, hábitos alimentares, sedentarismos por trás, que compromete todo o tratamento desse paciente. E que essa pontinha do iceberg que nós tratamos pode voltar a trazer desequilíbrios. Então eu sempre proponho para ele um plano terapêutico na qual eu vou trabalhar não só a queixa principal dele, mas todos os desequilíbrios energéticos e os desequilíbrios emocionais dele. Então quando eu ofereço esse plano terapêutico, o meu paciente compreende o que eu falo, ele está mais adepto ao tratamento, a me ajudar no tratamento nas questões de mudanças alimentares, mudanças de hábitos diários, na questão, inclusive, do sedentarismo, e isso facilita também o meu tratamento e o meu resultado. Faz sentido isso para você? Faz sentido isso para vocês? Então, fazer o mesmo protocolo de dessensibilização várias vezes até perceber melhora? Olha, como funciona? Essa pergunta é boa. Como funcionam os protocolos de dessensibilização? Eu vou explicar para vocês, porque isso vai abrir a mente de vocês para várias questões, tá? Olha só, os protocolos de dessensibilizações emocionais, como nós trabalhamos com as emoções, isso vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados a fazer, tá? Por quê? Dentro da acupuntura, nós somos acostumados, né, a tratar. Então vamos lá, tem um paciente que chega com crise de enxaqueca. O que nós fazemos nesse paciente? Nós pegamos ele, nós avaliamos esse paciente minuciosamente e traçamos uma linha terapêutica, né? É comum. Nós vamos fazer esse protocolo aqui e esse protocolo para esse paciente, né? Nós vamos fazer até ele melhorar a crise de enxaqueca. Perfeito, essa é uma visão válida, só que nós precisamos evoluir esse tratamento para outros fatores. Tá? E quando nós utilizamos as dessensibilizações emocionais que estão presentes dentro do curso de acupuntura da inteligência emocional, isso vai na contramão. E eu vou até explicar isso aqui para vocês entenderem. Tá? Quando nós trabalhamos num curto, num médio e num longo prazo, tá? Quais são os objetivos quando nós fazemos isso? Quais são os objetivos quando nós fazemos isso? Então, no curto prazo, nós vamos buscar trabalhar a queixa principal do nosso paciente. A queixa principal do nosso paciente. Tá? Então, se ele buscou por conta de uma dor lombar, nós vamos trabalhar a dor lombar dele. Certo? Nós vamos trabalhar a dor lombar dele. Se ele nos procurou por conta de uma cefaleia, nós vamos trabalhar a cefaleia dele. Se ele nos procurou por conta de uma dor no pé, de uma dor no joelho, ou uma dor no ombro, nós vamos trabalhar a queixa principal dele. Isso aqui é importante. Sabe por que isso aqui é importante? Porque foi o que o paciente te procurou. Ele quer melhorar isso com a acupuntura. E se você, o paciente procurou por uma dor lombar, mas você viu que ele tem ansiedade, você vai tratar a ansiedade dele, ele até melhora da ansiedade.
Mas se ele não melhorar a queixa principal dele, não fez sentido para ele. Nossa, a acupuntura não funciona, porque eu fui lá para tratar a dor lombar, ele melhorou minha ansiedade, mas a dor lombar não sumiu. Tá vendo a importância de ter uma linha terapêutica, até mesmo para você explicar isso para o seu paciente? Então, o tratamento convencional, nós fazemos isso. Nós trabalhamos a queixa principal do nosso paciente. No médio prazo, nós trabalhamos os desequilíbrios energéticos, tá? Ali os padrões de desequilíbrios. Esse paciente tem uma dor lombar por uma deficiência da energia em um dos rins, pela deficiência da energia em um dos rins, ou por um excesso de calor que consome os líquidos orgânicos, ou por uma estagnação de energia que gera uma contratura muscular, nós vamos trabalhar no médio prazo, certo? E no longo prazo, nós vamos trabalhar quem? As emoções. As emoções. E é aqui, então, que eu falo para vocês a respeito de todo esse processo. Trabalhar o curto prazo é a ponta do iceberg. Aqui é a ponta do iceberg. Mas tudo isso aqui por trás, se você não tratar, essa queixa principal pode voltar. Essa queixa principal pode voltar. E aí o paciente fala, eu fiz acupuntura, melhorou uns dias, mas depois voltou, piorou de novo. Então, o que eu proponho para vocês, e quando nós fazemos as dessensibilizações do protocolo do curso de inteligência emocional, o que nós vamos fazer? Nós vamos, olha só que isso aqui vai estourar a mente de vocês, explodir a mente. Nós vamos fazer o inverso disso aqui. Mas como assim, professor? Você acabou de falar que tratar a queixa principal é a parte primordial. É a parte primordial? Sim, tratar a queixa principal é a parte primordial do nosso paciente. Só que quando nós tratamos com os protocolos de dessensibilização das emoções, né, do curso de inteligência emocional, nós estamos tratando as emoções. E quando nós tratamos as emoções, nós fazemos isso aqui, ó. Nós vamos tratar, nós vamos abrir o tratamento com um ponto que abre o tratamento, que coordena as emoções. Então nós vamos começar a trabalhar as emoções. Nós vamos abrir tratando as emoções. Depois nós vamos usar um ponto de domínio que vai dominar essas emoções. E nós vamos usar também um ponto de tratamento que vai corrigir o padrão de desequilíbrio. Olha só o que eu estou falando. A linha terapêutica do curso de inteligência emocional são pontos que coordenam as emoções, que vão trazer uma melhora do padrão de desequilíbrio e que domina as emoções. Isso vai gerar um autoconhecimento e um autocontrole das emoções, gerando o quê? Gerando inteligência emocional. Então, quando nós associamos os protocolos do curso de inteligência emocional, nós estamos tratando tudo. Nós estamos tratando a queixa principal, o desequilíbrio energético e as emoções, tudo no mesmo pacote. Tudo no mesmo pacote. Porque quando os protocolos surgiram, né? Trabalhar só as emoções, às vezes o paciente não quer trabalhar as emoções, ele quer só a queixa principal. Então eu preciso associar a queixa principal dele. E a queixa principal dele vai estar ligado com o quê? Com o desequilíbrio energético. Então eu vou associar esse protocolo com o ponto que trabalha o padrão de desequilíbrio daquele elemento. Então, professor, você fala muito de protocolo do curso de inteligência emocional, mas os protocolos, eles não são protocolos fixos. Eles são protocolos, mas que você vai ter que avaliar, você vai ter que traçar a fisiologia energética e você vai ter que também fazer o diagnóstico energético. Isso aqui, ó, vai te direcionar para qual protocolo você vai fazer. Então não é só pegar os protocolos e sair fazendo. Você vai ter que avaliar, você vai ter que entender da fisiologia energética, você vai ter que entender de diagnóstico. Por isso que nós temos aula de tudo isso aqui dentro do curso. Porque você vai ter segurança para avaliar, fazer a fisiologia energética e o diagnóstico energético para você seguir o protocolo que você vai
tratar. Porque esse protocolo vai ter o padrão de desequilíbrio e o de domínio das emoções, para controlar essas emoções, para conectar o sistema límbico com o neocórtex, para trazer a racionalização e a conscientização dessas emoções. Faz sentido isso para vocês? Então eu falei tudo isso aqui para responder a pergunta, né? A pergunta que fizeram sobre nós vamos fazendo as dessensibilizações até o paciente melhorar, né? Tamires Ramos que perguntou. Então, não necessariamente. Sabe por quê? Porque quando você usar os protocolos do curso de inteligência emocional, é como se você fizesse uma limpeza emocional desse paciente. Então o que você vai fazer? Por exemplo, vamos dar um exemplo prático para vocês entenderem como que funciona, tá? Vamos pegar um paciente com dor lombar. O paciente chegou aqui para o nosso tratamento com dor lombar. E você avaliou ele e percebeu que ele tem muito medo, muita insegurança e muita ansiedade. Então, a ansiedade dele... Tá, então, eu vou até colocar aqui, ó. Fogo, terra, metal, água, madeira. É um paciente que tem dor lombar, tá? É um paciente que tem dor lombar, então ele tem muito medo e insegurança e muita ansiedade. Então a ansiedade dele consome a água gerando a dor lombar. Certo? Beleza. Paciente com dor lombar, você pode fazer o quê? Um tratamento convencional. Craniopuntura de Yamamoto, pontos locais, eletroestimulação para melhora da dor lombar dele. Padrão de desequilíbrio, você vai ter que trabalhar o fogo e a água. A emoção, você vai ter que trabalhar a ansiedade e o medo. Certo? Mas se você prefere seguir uma linha terapêutica, e essa linha terapêutica está totalmente correta, totalmente coerente, mas se você segue uma linha terapêutica capaz de fazer isso aqui tudo ao mesmo tempo, o que você vai tratar? Você vai tratar a dessensibilização gestacional, do fogo e da água. Por que você usa sempre a dessensibilização gestacional? Porque eu não sei como foi a gestação dele. Às vezes a mãe dele nunca contou pra ele. Às vezes a mãe dele nem sabe que emoções dela passou pra ele. Então eu sempre faço o gestacional. Por quê? Porque eu já limpo. Se é um processo de autoconhecimento, se é um processo de autocontrole das emoções, de inteligência emocional, por que não já limpar essas emoções que às vezes ele carrega desde a infância dele, que ele carrega desde o momento que ele ainda estava no ventre da mãe dele? Percebem o quanto isso é importante? Então eu já faço. Aí eu faço e eu repito esse protocolo somente se teve reverberação. Somente se teve reverberação. Então, lá, vocês vão ver que quando você fizer o protocolo gestacional, por exemplo, num paciente desse, ele pode reverberar e ele vira para você e fala assim, nossa, depois daquela sessão, eu tive uma noite muito ruim, dormi muito mal, eu fiquei mais irritado, eu fiquei mais ansioso, eu fiquei mais inseguro, cara, eu fiquei diferente. São essas as palavras que geralmente eles usam. Nossa, eu tive muitos sonhos, nossa, eu tive um pesadelo terrível, nossa, eu fiquei mais emotivo, eu fiquei mais chorosa, eu tive uma dor de cabeça, mas nada que me tirou da zona de conforto. Eu tive isso e logo em seguida, depois, passou. E quando passou, interessante, porque eu tinha uma dor lombar, você não colocou uma agulha na lombar e melhorou minha dor lombar. Essas são as reverberações. Essas são as reverberações que acontecem. É quando você vai limpar uma casa, né? Então, se tem muita sujeira, muito pó, quando você vai limpar essa casa, é um processo de limpeza, né? Então essas reverberações acontecem. Parece que piorou para depois ter uma melhora significativa. Tá? Quando nós trabalhamos com as emoções, acontece isso. Então eu só repito o protocolo gestacional se teve reverberação. Se não teve reverberação, tem dois fatores. Ou o paciente resolveu aquelas questões emocionais com ele mesmo, no inconsciente, ou ele não tinha nada para ser limpo. Então eu evoluo o protocolo, evoluo o tratamento. Tá? E aí então eu passo o protocolo do elemento fogo, porque ele é muito ansioso, ele tem muita ansiedade, ele tem muita alteração emocional. Aí o que eu faço?
Eu pego, então, esse protocolo da dessensibilização do fogo e faço. Se ele tiver reverberação, eu vou repetir o protocolo. Se ele não tiver reverberação, eu passo para o protocolo da água, porque é onde ele tem medo e insegurança. Então, se o paciente reverbera, é porque ele está tendo um processo de limpeza. Se ele não reverbera, ou ele já corrigiu esse desequilíbrio ele com ele mesmo, seja no consciente ou no inconsciente, ou então não tinha nada para ser limpo nesse protocolo. Ele não tinha desequilíbrios emocionais importantes para ser limpos nesse protocolo. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguiram entender? Ficou claro como que funciona? Ficou claro como que funciona? Mas a cada vez que tem uma reverberação, né? A cada vez que tem uma reverberação, essa reverberação, ela faz parte do processo de limpeza. E essa reverberação faz parte do processo de autoconhecimento. Tá? Eu tive uma paciente que ela era muito irritada. Muito irritada. E ela guardava muita irritação para ela. Sabe? As pessoas irritavam ela, ela ficava irritada e ela guardava para ela. E um dia eu fui fazer, né, começar o tratamento com ela, comecei com gestacional, fiz o gestacional, ela reverberou, ficou mais irritada, mas depois ela foi melhorando. E quando eu cheguei na madeira, que trata a irritação, né, que eu fiz a madeira, quando eu coloquei as agulhas, tira as agulhas urgente que eu preciso vomitar. Eu vou vomitar. Tirei as agulhas, ela levantou, foi no banheiro, vomitou. Aí ela virou, ficou o tempo ali dela recuperando. Aí ela voltou, sentou na maca e falou assim: que loucura foi essa? Como assim? Você colocou essas agulhas, me embrulhou o estômago todinho, me deu uma vontade de vomitar, eu fui lá, vomitei, e foi a mesma coisa de ter tirado o mundo das minhas costas. Parece que liberou todas as emoções que eu tinha por dentro. No vômito, é como se eu sentisse leve. Só que não é leve no corpo físico, é leve mentalmente. Foi como se tivesse tirado uma bola que estava na minha mente, que estava na minha garganta e que estava no meu estômago. Ou seja, são as questões emocionais que ela guardava. Estava comprometendo a fisiologia energética do estômago, do baço, do fígado e da vesícula biliar, que compromete inclusive as questões emocionais, as questões de digestão. Faz sentido isso para vocês? Aí ela vira e fala assim: nossa, isso foi incrível. Você está trabalhando questões emocionais? Aí eu falei: sim, eu estou trabalhando questões emocionais, da sua irritação, das suas raivas que você guarda muito pra você. Ela: nossa, e guardo mesmo. Ontem o meu marido me passou uma raiva muito grande, eu não consegui falar, eu não consegui expressar. E era uma coisa tão simples que ele nem percebeu, mas eu fiquei guardando aquilo pra mim. E eu fui fazendo o tratamento dessa paciente, e 8 a 10 sessões depois, ela vira e fala assim: nossa, a acupuntura mudou a minha vida. A acupuntura mudou a minha vida. Sabe por que a acupuntura mudou a minha vida? Porque lembra que eu falei pra você que eu não conseguia exteriorizar, expressar os meus sentimentos? Hoje eu consigo. Hoje eu fui visitar o meu pai, e eu tinha um problema com meu pai que eu não conseguia falar pra ele um eu te amo. Eu não conseguia abraçar o meu pai, eu não conseguia dar um beijo no rosto do meu pai. E depois dessas sessões, eu nem percebi que eu estou chegando e abraçando meu pai. Eu fiquei abraçada com meu pai um tempo. A minha mãe até perguntou: nossa filha, você tá tão diferente, porque você era tão seca com seu pai, você abraçou, você conversou com ele. Seu pai até veio falar pra mim que ele está tão surpreso com a sua mudança. Parece que você é outra pessoa. E ela, além de tudo isso, o meu relacionamento com o meu marido hoje é outro. Se ele me irrita, eu chego e falo pra ele. Até o meu marido tá mudando. Mas não é o marido dela que mudava. É porque ela não conseguia falar. Ela não conseguia expressar os sentimentos dela. Agora ela fala, o marido percebe que aquilo irrita ela e ele consegue mudar. Então melhorou inclusive o relacionamento com o pai, o relacionamento com o marido.
E o pai dela era militar, muito rígido, muito bravo, e cobrava muito dela. Cobrava dela notas na escola, compromisso, arrumar a cama, né? Não deixar nada jogado. Ele é muito militar. E isso fez com que ela ficasse muito fechada, o militarismo, né? A cobrança. E aí, essa paciente, ela percebeu que era esse bloqueio que atrapalhava ela com o pai dela. E foi no gestacional que mudou esse relacionamento com o pai, que agora ela consegue abraçar mais o pai. Hoje ela fala que entende que tudo aquilo que o pai cobrava dela era pro bem dela. Só que antes ela não tinha clareza mental e o discernimento para entender esse processo. Pessoal, vocês conseguem entender o quanto brilha os meus olhos e o quanto faz o meu coração cantar falar desses procedimentos? Porque são transformações na vida dos pacientes. São transformações. Os pacientes são transformados. Os pacientes são transformados. Ah, professor, mas então, se eu usar os protocolos de acupuntura e inteligência emocional em todos os meus pacientes, eu vou transformar todos eles? Não, porque depende se o paciente realmente quer ser transformado. Às vezes ele usa aquelas alterações emocionais dele como muleta para chamar a atenção de alguém ou para chamar a atenção dele. Então, às vezes ele não quer. Às vezes vai ter paciente que ele não quer tirar a dor da ferida das emoções dele. Ele ainda não está preparado. Tá? Então aqui não estamos falando de 100%. Nós estamos falando da possibilidade de sermos um instrumento capaz de amenizar a vida emocional, energética e física dos nossos pacientes. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Nós precisamos deixar isso bem claro para não vender uma imagem de que nós somos o curador da pátria, que nós somos a revolução. Não! Tá? Nada na vida é 100%. Mas nós temos nas mãos algo capaz de entregar um bom resultado para os nossos pacientes. Vai ter paciente que não vai querer mexer na ferida dele. Vai ter paciente que ele não vai querer, né? Não, essa ferida deixa ali por enquanto, eu não estou preparado ainda para mexer nela. E nós temos que respeitar o tempo do nosso paciente. Nós temos que respeitar o tempo do nosso paciente. Às vezes ele não quer. Tá? Então vai ter paciente que você vai começar a tratar ele e ele vai sumir. Tá? Tem alunos do curso de inteligência emocional que viram para mim e falam: professor, comecei o tratamento, o paciente tinha um potencial muito grande, mas ele foi embora. Eu estou triste. Eu também fico. Mas às vezes não é o momento do paciente. Nós precisamos entender isso. Às vezes ele não está preparado. Porque uma ferida, quando ela está aberta, para ela cicatrizar, leva tempo. Ela tem que cicatrizar de dentro para fora. E ela vai surgindo casquinhas. E vai ter dia que você vai ter que debridar essa ferida. Vai ter que tirar essa casquinha para continuar o processo de fechamento dessa ferida. Isso leva tempo. Não é 1, 2, 3 sessões. Isso vai levar, às vezes, 10, 12, 20 sessões de acupuntura. É um processo de autoconhecimento, é um processo de amadurecimento, é um processo de autocontrole das emoções. É a feridinha que vai sendo fechada. Precisamos ter em mente isso, para que nós não frustramos com os nossos tratamentos e nem geramos essa frustração no nosso paciente. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Tá? Tenha isso em mente, que isso vai mudar a sua visão com a acupuntura. Tá? Que incrível! Nossa, foi quase uma live de coach, né? Foi quase uma live de coach, né? Mas isso é importante. Nós precisamos deixar isso claro. Não só para os nossos pacientes, mas nós termos isso claro dentro de nós. Tá? Eu já tive um caso onde a paciente estava tão realizada com o problema dela que quando percebeu a melhora, né, ela na hora começou a passar mal. Estava guardada a ferida ali, ela nem lembrava dessa ferida. Estava de boa, a vida estava sossegada, mas a ferida estava ali, alimentando
alimentando uma mágoa, alimentando um rancor, alimentando uma insatisfação. E isso acaba gerando que quando a paciente precisa olhar para dentro dela, né, que é um autoconhecimento, é um olhar para dentro, nós acabamos vendo a ferida lá e falando, nossa, não quero mexer nisso. Nossa, passo até mal só de pensar, ou só de olhar para dentro de mim e ver aquela ferida, tá? Ah, Cláudia, é um processo muitas vezes longo e precisa de aceitação, e nem sempre isso acontece. Exatamente. Por isso que eu amo tanto os protocolos do curso de inteligência emocional, que eles promovem um autoconhecimento. Então, às vezes, né, a pessoa precisa ter esse autoconhecimento. Nossa, tem essa ferida. Eu vou ter que tratar ela. Hoje, amanhã ou daqui 10 anos. Às vezes, não é o momento dela agora. Mas daqui 5 anos, daqui 10 anos, ela pode procurar o tratamento para essa ferida. O tratamento para essas questões emocionais. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Isso é incrível, né? Gente, essa live do Café com Acupuntura sobre perguntas e respostas foi fantástica. Foi fantástica, tá? Explodiu a mente aqui para um monte de coisas que nós precisamos observar, que nós precisamos estar atentos aos nossos pacientes, tá? Trabalhar as emoções é trabalhar com algo muito minucioso que requer muito cuidado, tá? Requer muito cuidado. Muitas das vezes, e na maioria das vezes, esse paciente vai ter que ter tratamento psiquiátrico, psicológico associado. Nós não podemos deixar isso de lado, tá? Essa multidisciplinaridade só eleva o nosso nível de tratamento, tá? A Cláudia, eu gosto muito de falar sobre isso, porque leva as pessoas para uma outra consciência. Exatamente. Né? Nós precisamos levar isso. O mundo está doente emocionalmente. O mundo está comprometido emocionalmente. E a pandemia piorou esses níveis absurdamente. Tanto é que níveis de alto índice de suicídio está acontecendo, pessoal. E nós temos nas mãos algo que pode ajudar essas pessoas. Algo que pode ajudar essas pessoas. Se nós podemos ajudar, por que não ajudar? Né? O mundo está doente emocionalmente e nós precisamos estar preparados para essa nova realidade. Nós precisamos estar preparados para essa nova realidade. Está aí, tá? Está aí. Nós estamos com muitos desequilíbrios energéticos, físicos, alimentares, de sono, emocionais. Só que a emoção, às vezes, fica guardada. Às vezes, eu apareço aqui numa live e preciso guardar as minhas emoções, porque eu tenho que passar para vocês um conteúdo. Mas a minha emoção está ali e eu preciso resolver ela. Senão eu entro em síndromes também. Síndromes de depressões, síndromes de ansiedade, síndromes do pânico, burnout. Quantas pessoas aí que vocês conhecem que aparecem muito aqui para vocês, dando um conteúdo super incrível, mas que por trás tem alterações emocionais? Né? Quantos influenciadores, né? Quantos profissionais abandonaram a carreira por conta de questões emocionais, por conta de cobrança? Nós precisamos estar ligados conosco, tá? Nós precisamos desse nível de autoconhecimento para nós sabermos lidar com as nossas emoções, né? Não tem aquele influenciador que foi muito famoso, o Luva de Pedreiro, né? Não sabemos, não estou aqui para julgar também, não sabemos se é uma jogada de marketing ou como está ele mentalmente. Mas ele anunciou uma carreira mundialmente conhecida. Anunciou que encerrou a carreira mundialmente conhecida dele. Não sei se é uma jogada de marketing, mas se não for, se for por alterações emocionais mesmo, pensa a cabeça desse menino. Da noite pro dia ele se torna uma celebridade mundialmente conhecida. Mas ele não tem um emocional para saber lidar com tudo isso. Com uma agenda muito cheia, com muita gente querendo tirar foto o tempo inteiro, ele não tem liberdade. Qualquer lugar que ele sai, e isso acontece muito com famosos, né? Com atores, atrizes, quem tem uma vida pública. Só que nós estamos trazendo isso aqui para pessoas que estão muito expostas. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que nós mesmos, o seu vizinho, seu pai,
sua mãe, às vezes o seu filho que está dentro da sua casa tem problemas emocionais que a gente não consegue perceber e que dá para tratar. Dá para amenizar essa dor, esse sofrimento. Dá para trazer ele para um olhar mais consciencial, mais racional, para um autoconhecimento, para um autocontrole das emoções, para que ele possa definitivamente ter inteligência emocional para saber lidar com as suas emoções, para ele saber lidar com as suas dores físicas, emocionais. Incrível isso, né? Incrível isso. E aí, você é acupunturista? Você está preparado para trabalhar com esses pacientes? Para tratar esses pacientes? Hoje, 8 horas da noite, eu vou mostrar alguns protocolos para vocês, capazes de já trazer esse olhar autoconsciencial, esse olhar de autoconhecimento, esse olhar de racionalizar e conscientizar as emoções. Quem vem comigo? Levanta a mão aí, quem vem comigo? Quem vai estar junto? Renner, como propagar mais isso? Cláudia, é assim. É um trabalho de formiguinha. Eu vou falando aqui, você vai falando aí, eu vou mostrando para os meus pacientes aqui, você vai mostrando para os seus pacientes aí. Nós vamos fazendo uma live aqui no Instagram, mais pessoas vão chegando, vai entrando mais alunos vão falando com mais pacientes, com mais familiares, e aí é um trabalho de formiguinha. É por isso que eu bato tanto na tecla de termos essa comunidade forte, essa comunidade do curso de acupuntura na inteligência emocional, para a gente propagar isso, para a gente mostrar para todo mundo, o máximo de pessoas possíveis, o quanto nós podemos ser útil na vida deles. Tá? O quanto nós podemos ser útil na vida deles. Tem 2 anos que eu já estou nessa luta. 2 anos que eu estou nessa luta, levando esse conhecimento aberto aqui para mais gente. Fazendo lives semanais. Toda terça e quinta eu tenho live de discussão de caso clínico, onde eu falo sobre isso. É um trabalho de formiguinha. Mas eu tenho certeza que quanto mais formiguinhas, mais pessoas, Cláudia, como nós, ansiosos, desejosos por entregar o melhor resultado para os nossos pacientes, estiver juntos de mãos dadas aqui, nós vamos fazer a diferença no mundo que nós vivemos. Nas pessoas que estão ao nosso redor, nos nossos pacientes, isso vai reverberando. Porque é uma bola de neve. É uma bola de neve. Começou comigo. Eu sozinho atendendo os meus pacientes com os protocolos de inteligência emocional. Aí eu fiz uma primeira turma presencial. E aí foram turmas presenciais. E aí eu entendi que precisava de aumentar isso. Trazer mais gente para o digital. E aí foram entrando mais alunos. E esses alunos estão propagando. E vai. Não é fácil, mas é gratificante. Não é fácil, mas é gratificante. Quando você atende um paciente que ele vira para você e com lágrima nos olhos, escorrendo ali de frente de você, ele fala: você mudou a minha vida. Hoje eu sou outra pessoa. Nossa, eu posso te dar um abraço pelo que você fez por mim? Olha, se eu pegasse todos os meus bens materiais e vendesse e te entregasse tudo em dinheiro, não pagaria o que você fez por mim. Tá? Quantas vezes eu fui atender um paciente, chego lá, o paciente estava com uma caixinha de doce. Ele vira para mim e fala assim: olha, eu quero te dar essa caixinha de doce. Essa caixinha de doce não representa nada perto do que você fez por mim. Tá? Mas isso aqui é só a gratidão que eu tenho por você, pelo que você fez por mim, pelo que você fez pela minha mãe, pelo que você fez pelo meu pai, pelo que você fez pelo meu filho. Tá? Isso não tem valor, não tem preço no mundo que paga. Eu costumo falar que se eu cobrasse R$1.500 numa sessão de acupuntura e o paciente tivesse um resultado desse, esse dinheiro não valeria nada. Só pelo resultado que ele apresentou. Só pelo resultado que ele apresentou. Então, quando o paciente chegar para você com um tabletinho de chocolate,
com um tabletinho de chocolate, às vezes com uma balinha, e te entregar, não olhe para aquilo pelo valor material que aquilo representa. Aquilo é uma imensa gratidão que ele tem pelo que você fez na vida dele. Pelo que você fez na vida dele. Tá? Essa é a mudança. Essa é a transformação. Essa é a transformação. Tá? Não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Tá? Ó, esse curso é maravilhoso. Estou começando a usar os protocolos de inteligência emocional e já estou tendo resultados incríveis. Vale muito. Gratidão, professor. Aí, mais uma formiguinha, Karim. Mais uma formiguinha. Eu ganhei ontem, é gratificante mesmo. Cláudia, é muito gratificante para mim ver os resultados que eu vejo. Exatamente, mais uma formiguinha. Cristina, ai, é muito bom, recebo muitos abraços, também é gratificante. Verdade, o cliente chora mesmo quando vê o resultado. Alcione, exatamente. Motiva muito você estar sempre, né? Muita coisa para minha cabeça. Né? Suas aulas passam segurança e inspiração para voltar a atuar. Cláudia, pelo amor de Deus, volte a atuar urgente. Tem inúmeros pacientes precisando da sua mão amiga, do seu ombro amigo, das suas agulhas amiga para tratar eles. Tá? Não pare, pessoal. Não pare. É difícil? É, mas é gratificante. Vale a pena. Tá? Vale a pena. Se esforça. Se esforça para essa transformação na vida do seu paciente. Esteja preparado, porque a partir do momento que você está preparado, começa a cair inúmeros pacientes nas suas mãos para você ajudar. Tá? Nós precisamos estar preparados para essa nova realidade mundial, que é a alteração emocional. Pessoal, vocês não têm ideia do quanto as pessoas estão padecendo emocionalmente. Vocês não têm ideia do quanto os pacientes estão padecendo emocionalmente. Vai lá. Vai com suas agulhas. Vai com o seu conhecimento. Vai com o seu laser. Vai com o seu stipper. Atende esse paciente. Transforma a vida dele. Transforma a vida dele. Isso vai reverberar na sua. Tá? Promova autoconhecimento, promova a inteligência emocional, acalente as emoções desse paciente, ajude no tratamento dessa ferida emocional que ele está guardando ali e que ele não aguenta olhar para ela. Faça uma limpeza do sistema límbico, das emoções desse paciente. Tá? Estou estudando acupuntura, estou começando a conhecer, estou me apaixonando cada vez mais. É isso aí, Paula. Não pare na jornada, por mais difícil que seja. Obstáculos, pontes quebradas vão ter no seu caminho. Mas não pare, não pare, não pare. Conte conosco, conte comigo, conte com a minha comunidade para te ajudar. E o dia que você pensar em desistir, que você pensar em parar, que você achar que você não está entregando os seus resultados, me mande um direct. Eu quero te escutar, mas eu não quero que você pare na jornada. Eu não quero que você pare na jornada. Conte comigo. É por isso que eu estou aqui, toda terça e quinta, às 8 horas da manhã, fazendo o Café com a Acupuntura, para levar conhecimento para vocês. Levar conhecimento para vocês. É por isso que eu faço um evento como o Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional, para definitivamente vocês terem os melhores resultados. É por isso que eu abro um curso de acupuntura na inteligência emocional com um mega desconto para eu ter vocês comigo nessa comunidade. Tá? O universo da acupuntura é maravilhoso, é transformador. Né? Pena que ainda poucos conhecem. Mais cabeça para a gente propagar toda essa transformação. Tá? Qual aparelho de laser você recomenda? Olha, eu não recomendo, tá? Eu uso o da Ecofibras. Tá? Cláudia, usa essa força e gratidão que é ser mãe e coloque no seu ofício. Ajudar é maravilhoso. Bora, siga em frente. É isso aí, Cristina. Maravilha. O seu também, Cláudia. O seu também. O seu trabalho é maravilhoso, é incrível. Estamos aqui, pessoal. É de mãos dadas mesmo. É um dando força para o outro. Tá? É um processo. Vocês acham que eu nunca desanimei? Que eu nunca quis parar? Você acha que eu nunca quis parar? Quis.
Já teve vezes eu chegar e falar assim, eu não tô conseguindo resultado com esse paciente, a acupuntura não funciona. Consegue sim, Paula. Consegue sim. Aguardo você hoje às 8 horas da noite. Hã? Consegue sim. Eu quis parar. Mas quando eu tive a oportunidade de conhecer os protocolos do curso de inteligência emocional, eu vi que a minha missão, que o meu propósito era outro. Era muito maior. É muito maior. E eu posso levar pedrada, eu posso apanhar, eu posso ser criticado, mas eu vou estar aqui, com o peito aberto, porque eu tenho vocês, eu tenho essa comunidade. Eu sou formiguinha, você também é. Eu sou formiguinha, você também é. E formiguinha que anda sozinha, ela morre. Mas formiguinha que anda junto, vocês já viram um formigueiro? O que tem de terra para cima tem muito mais para baixo. Formigueiro é assim, é essa comunidade. Não é isso, Paulinha? Aí, a professora Paula Alonso está aí. Nós somos uma corrente. Ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Essa batalha é nossa. Nós somos uma comunidade de acupunturistas que estão dispostos, de peito aberto, para lutar pelos nossos pacientes. Aí, ó, Cione, quero ser uma formiguinha também. Eu tenho uma frase máxima que eu sempre falo nos laboratórios de acupuntura e inteligência emocional, né? Juntos nós somos mais fortes, mas de mãos dadas nós somos imbatíveis. Tá? Juntos nós somos mais fortes, mas de mãos dadas nós somos imbatíveis. E hoje à noite eu quero dar as mãos para vocês, para nós juntarmos mais mãos. Hoje às 8 horas da noite eu quero juntar mais mãos nessa comunidade. Nessa comunidade. Contem comigo. E Cláudia, depois me mande um direct, vamos bater um papo sobre métodos que nós podemos seguir para ajudar mais pessoas. Eu sou aberto, pessoal. Eu sou aberto. Tem muitos professores que ficam com medo de me convidar para os eventos, né? Tem muitos professores. Eu recebo convite demais, né? E aí, ontem mesmo eu recebi um convite de um professor que é uma inspiração para mim. É um professor muito incrível, eu gosto muito dele, né? E ele me mandou um convite. Ah, Renner, eu fico receoso e tal de te fazer um convite. Que isso, cara? Pode mandar, eu aceito na hora, eu topo. Eu tô aqui porque eu sou formiguinha também. Nós vamos juntos. É um processo, é um passo a passo. Eu não cresço sozinho. Olha, o Lucas está comigo, a Paula Alonso, a Paulinha, a professora Chapochnik, a Adriana, né? A Fernandinha. Tem muita gente conosco. Eu tive a honra de ir para Gramado e encontrar a Ana Cardoso e bater um papo incrível com ela. Está conosco. O professor Lucas Villanova. O professor Fábio Ataíde. Rafael Vercelino está direto conosco aqui nas lives. São muita gente. Fernandinho. São muita gente. Nós precisamos desse apoio, dessa rede de apoio. Nós precisamos dessa rede de apoio. E eu me empolguei aqui, né? Me empolguei. Vocês acham que nós vencemos sozinhos? Ah, mas o professor fulano de tal tem um curso igual o seu. Tem aluno meu que está fazendo o curso dele. Tem aluno dele que está fazendo o meu curso também. E que problema tem o aluno fazer o curso dos dois professores? Às vezes eu gosto mais da linhagem de um professor e não gosto muito da sua. Né? O que tem a ver isso? O importante é o resultado final. É a transformação do nosso paciente.
Cláudia, você também é grande. Você está conosco também. Você está conosco. Professor, tem protocolo para paciente oncológico que sente muitas dores na cirurgia feita há quase um ano, fez retirada dos seios e logo após colocou prótese teve rejeição, foi retirada, é muita dor? Paula, esse processo é com a professora Ana Cardoso. Ana Cardoso. Ela é especialista em oncologia. Eu não tenho problema nenhum em indicá-la. Ela é minha referência. Ela é minha referência. Vai lá no Instagram dela. Ela tem um ambulatório social. Faça a inscrição dessa paciente no ambulatório social dela. É uma pessoa incrível. Incrível. Eu quero ter ela do meu lado. Com certeza. Não só ela, qualquer um. Os professores que estão aí dispostos a ajudar. Show? Pessoal, ó, foi incrível. Me empolguei, me extrapolei, porque fez muito sentido, tá? Fez muito sentido. E a Cláudia também tá no curso da professora Ana Cardoso, não tá, Cláudia? É. O ambulatório é fantástico, pessoal. E aqui, eu faço propaganda para eles mesmo, não tem problema nenhum. Aí, a Paula Alonso tem curso de laser. Faça o curso com ela. É. Certo, pessoal? Então, ó, lembrando, Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional, hoje às 8 horas da noite. Aguardo vocês porque eu quero mostrar protocolos para vocês. A Rafa está disposta a aparecer aqui, hein? A Rafa está disposta a aparecer aqui. Tá? Cláudia, é isso aí. Unir o conhecimento do curso de Inteligência Emocional para controlar as emoções e ajudar o paciente oncológico também, né? Incrível. Faz muito sentido isso. Tá? Então aguardo vocês hoje às 8 horas no Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional. Vai ser incrível. Se prepare, eu vou explicar melhor, porque teremos uma aula extra domingo às 7 horas da noite. Então aguardo vocês. Sejam muito bem-vindos sempre. Conte comigo. O que precisar, pode mandar um direct lá no Instagram. Tá? Entre no canal do Acupunturista no Telegram, lá que eu mando sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa. Estamos juntos. Conte comigo pro que der e vier. Estamos juntos sempre. De mãos dadas. Somos formiguinha. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Foi incrível!